Olá pessoal, hoje eu trouxe mais um resumo de um livro aqui para vocês. Dessa vez isso aqui, ó. Sucesso é o Destino dos Disciplinados, de Renato Cardoso. 12 passos para o melhor ano da sua vida. E embora esse livro ele escreveu especificamente para homens, na verdade qualquer pessoa pode colocar em prática esses estudos aqui, esses ensinamentos, e vai ser hashtag só sucesso. Porque, aí ele logo no começo ele fala aqui, porque este livro é para você, homem. O homem está sofrendo a maior crise de identidade da história. Uma razão por que isso está acontecendo é a falta de disciplina. Ao pensar naquele objetivo que tanto deseja e ainda não conseguiu alcançar, você vai se dar conta de que isso não atingiu uma meta porque você não foi disciplinado. Tudo que você somar à disciplina resultará em triunfo. Esteja certo, o sucesso é o destino dos disciplinados, pois não há como fugir dele quando se pratica a disciplina. E o homem ele está entrando nessa crise por falta de posicionamento. O livro, como ele é especificamente para homens, fala para todo mundo, mas eu vou me referir aos homens, já que foi a abordagem do livro. E o homem ele tem estado de uma maneira assim, de uma maneira irresponsável muitas vezes no mundo, por falta de disciplina e por falta de saber qual é o seu lugar e de se manter firme mesmo diante das situações adversas. Capítulo 1. Os benefícios da disciplina. Hebreus 12, versículo 11. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Ou seja, na hora lá que você está praticando, fazendo um exercício físico, ou se disciplinando naquela meta, na hora ali de tristeza, poxa, eu quero tanto fazer isso, não estou fazendo, não consigo, mas depois é de alegria. Então nós precisamos realmente seguir no caminho da disciplina para que possamos ter resultados. A hora da disciplina não é hora de alegria. Eis o grande problema da disciplina. Ela provoca sentimentos de tristeza, desânimo e procrastinação. Por isso, a maioria das pessoas a rejeita. Contudo, para o homem inteligente, a disciplina significa oportunidades, pois já que a maioria não gosta dela, sobram mais oportunidades para os poucos que a amam. Quem despreza a disciplina é emotivo, ou seja, se entrega aos sentimentos. Todo motivo é fraco. No entanto, quem ama a disciplina não se importa com a tristeza temporária que ela produz. Disciplina é fazer consistentemente o que você não quer para ter o que quer. A disciplina é a nossa amiga que nos ajuda a fazer aquilo que nós precisamos. Tem um livro da Joyce Meyer que se chama Como o Biscoito Compra os Sapatos. No último capítulo ela vai falar sobre a necessidade e como funciona a disciplina. Faça o que sabe que tem de ser feito. Foque na alegria da colheita. Imagina como será a sua vida quando a disciplina lhe trouxer resultados. Se você está pensando em perder peso, na hora que você está fazendo um exercício, na hora que você diz não para aquela comida, você está ficando triste, assim, vem um sentimento de tristeza aqui no seu cérebro. Mas pensa, foca no prêmio. Como é que eu vou estar depois desse processo? Quando eu chegar no peso ideal que eu tiver? Depois dessa reeducação, como é que vai ser? Primeiro passo. Combater a desorganização. E aqui em todo o capítulo ele vai dar alguns passos, vão ser 12 passos, com atividades práticas que a gente pode fazer, que a gente pode tomar. Aí ele fala aqui sobre o asseio pessoal, sobre você, homem, você se agitar, você se vestir bem, você ter coisas básicas em relação à higiene, tipo, você cortar o cabelo, você ajeitar sua barba, manter unhas limpas, coisas básicas assim de higiene que ele fala. Em relação das roupas, você não ser desleixado, de sair por aí com a roupa toda amassada, e você dar o seu melhor com aquilo que você tem. Ele não fala aqui sobre você comprar roupas novas, extravagantes de marca, mas ele fala para você se organizar com aquilo que você tem. Você não precisa comprar mais nada, você não precisa obter mais nada. Apenas com aquilo que você tem, você desenvolve o hábito da higiene pessoal, né? Tipo, da organização própria. Aí ele fala aqui, ó, que até em relação ao seu ambiente de trabalho, você olha onde você trabalha, se você tem coisas lá que você não usa, que são suas, então doe. Até se você tem roupas que são suas que você não usa, doe, faça uma limpeza para que você viva bem
com aquilo que você usa. Porque muitas vezes a gente tem tanta coisa e não usa, e a gente fica esperando um dia quando a gente for precisar, e às vezes quando a gente precisa naquele dia, a gente nem lembra onde estava e acaba comprando uma outra coisa nova. E alguns benefícios desse passo: você se sentirá melhor com sua aparência e, portanto, mais confiante. Se tornará mais atraente, terá a admiração de sua esposa e também de outros familiares, amigos e colegas. Com a melhor organização, menos poluição visual e mais limpeza, sua mente estará apta para trabalhar melhor, gerar mais ideias e ficar livre de estresse. E terá maior rendimento e produtividade. Capítulo 2. Natureza humana versus disciplina. Em Gálatas 5,17 fala: porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Aí ele fala aqui sobre as vontades sexuais: adultério, pornografia, sexo sem estar casado, sensualidade, promiscuidade, orgias, entre outros. Aí tem vícios, bebedeiras, glutonaria, idolatria, feitiçaria, heresia, inimizade, rivalidade, ciúme, discórdia, grupinhos, inveja, arte de superioridade, competição egoísta. Todas essas coisas, a nossa carne fica lutando contra o espírito. E na verdade, quem vai ganhar é quem estiver melhor alimentado. E eis o segredo para vencer esta guerra. Em Gálatas 5,16 fala: digo porém isto, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência, ou seja, o desejo da carne. Seu corpo e sua alma se alinham contra você. Por isso, seu espírito, ele deve se aliar ao Espírito de Deus para vencer a sua fraqueza humana e conseguir tudo o que você quer. Isso que é disciplina. Segundo passo: lutar contra as próprias vontades. Todas as vezes que você se sentir vontade, tenta rastrear aí dentro de você qual é a fonte, de onde vem esse desejo, porque nós só somos tentados de acordo com a cobiça do nosso próprio coração. Satanás, ele usa a nossa fraqueza para tentar nos tentar. Ele não vai para tentar nos tentar, para nos tentar. Ele não vai pegar uma coisa que eu não tenho, por exemplo, eu não tenho problema algum com bebida. Ele nunca vai me tentar com bebida. Eu não tenho nem vinho eu gosto de tomar. Mas aí o que acontece? Ele vai pegar algo que eu tenho um desejo, algo que desde a minha infância eu já fui criado, padronizado para aquilo, na minha adolescência, ou aquilo que na minha vida adulta eu comecei a fazer. Então ele vai pegar aquele meu hábito ruim e ele vai querer fazer daquilo o meu gatilho para tentação. Mas se a gente permanecer firme e perseverar, a gente fazer parceria com o Espírito Santo, o final nós teremos vitória. E alguns benefícios desse passo será: você aprenderá a discernir de onde vem um determinado desejo, se do corpo, da alma ou do espírito. Poderá aplicar o domínio próprio em qualquer área de sua vida, por exemplo, alimentação, saúde, gestão de tempo e relacionamentos. Desenvolverá maior intimidade com o Espírito Santo e aumentará o seu autoconhecimento. Vamos agora para o capítulo 3. Disciplina no dinheiro. Confira ações abaixo e veja em quantas você se encaixa. Se liga aí. 1. Você vive correndo atrás de dinheiro como escravo ou um adorador do Deus dinheiro? 2. Gasta impulsivamente sem nenhum senso de prioridade? 3. Sem ter condições, você se vê comprando brinquedos que sonhava quando era criança, sonhos de consumo como carro, moto, eletrônicos, viagens e outros gastos às custas de sua estabilidade financeira? 4. Você vive pagando dívidas? 5. Sua mulher ou familiares sempre reclamam com você por causa de suas más decisões sobre dinheiro? Você sofre muitas perdas? 6. Você nunca tem dinheiro suficiente ou sobrando, fica na dependência de outros para suas necessidades, ou nunca pode ajudar quem depende de você, porque você está no emaranhado terrível. Aí aqui, terceiro passo: combater a indisciplina financeira. Aí aqui ele dá algumas dicas. Analise a lista a seguir e faça tudo o que você ainda não faz. 1. Faça um pacto com Deus de devolver fielmente o dízimo de tudo que você recebe. 2. Faça uma planilha de todas as suas dívidas, com o nome do seu credor, o valor e o plano de pagamento, quantas parcelas e quanto precisa pagar até quitar a dívida. 3.
Se você for casado, sente-se com sua esposa e faça um orçamento familiar. Veja dicas de como fazer isso aqui, né? Tem um site rma.to/orc familiar. Aproveite para eliminar do seu casamento os segredos sobre o quanto ganham e dê ajuda ao dinheiro, seu dinheiro, porque no casamento não tem isso, é o nosso dinheiro. E também a cultura do pão duro, ser mesquinho é tão ruim quanto ser desperdiçador, é necessário um equilíbrio. 4. Mensalmente faça a conciliação das entradas e saídas da sua conta bancária. 5. Evite ao máximo comprar a crédito ou parcelado, junte dinheiro e compre à vista. 6. Vigie para não fazer compras movido por impulso ou emoção. Pergunte se eu quero isso ou eu preciso disso. Se você não precisar, não compre. 7. Pare de comparar com os outros, pare de se comparar com os outros e de comprar as coisas só para ter igual ao do vizinho. Por exemplo, aquele celular da última geração. 8. Seja criativo e empreendedor com suas ideias, para ganhar o seu próprio dinheiro. Mesmo que você tenha um emprego, aprenda a não depender do seu salário. Alguns benefícios desse passo. Você aprenderá a ter ciência e controle dos gastos, poderá aplicar esses ensinamentos não somente no seu orçamento familiar, como também na sua vida profissional e na sua empresa. E 3. Dará mais valor ao que conquistou, além de desenvolver uma visão empreendedora. Capítulo 4. Inteligência divina. Daniel 6:10. Entrou em sua casa, ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Nós não oramos como precisamos, nem em qualidade, nem em quantidade. Eu falo isso para as pessoas que acreditam, pois se realmente cremos em Deus e no poder da oração, deveríamos recorrer muito mais a esse poder do que costumamos. Considere as responsabilidades de Daniel. Ele era governador sobre 120 príncipes provinciais do Império Babilônico. Qualquer um diria que Daniel não teria tempo para orar, nem tanta coisa que ele teria para administrar. Mas mesmo assim, quando orar se tornou ilegal, ele abriu a janela do quarto dele e ele orava as 3 vezes por dia. Os homens de fé eram disciplinados na oração. Eles priorizavam esse contato com Deus acima de cansaço, tarefas, empecilhos e vontade própria. Por isso foram sobrenaturalmente bem-sucedidos. 4º passo: combater a indisciplina espiritual. E aqui ele traz alguns questionamentos para nós que são bem pertinentes nos nossos dias. Você tem orado com regularidade? Você tem orado com tempo de qualidade? Suas orações têm sido mecânicas ou sinceras? As motivações de suas orações têm sido corretas? Seus pedidos têm sido específicos e sujeitos à vontade de Deus? Suas orações têm sido respondidas? Além de falar com Deus em suas orações, você tem procurado ouvi-lo? E quais serão alguns benefícios desse passo? Você aprenderá que a vida espiritual é que impulsiona todas as demais áreas. Se essa vida não estiver bem, é muito pouco provável que você esteja bem no seu casamento, nos seus relacionamentos, na sua vida no lar, nas suas atividades, nas metas, né, nos seus objetivos. Outro benefício: verá que sua comunhão com Deus fará diferença em sua vida e será uma influência positiva para as pessoas que convivem com você. Capítulo 5. Disciplina alimentar. Provérbios 23:2. E se és homem de grande apetite, põe uma faca à tua garganta. E aqui ele traz o texto também de Gálatas 5, do versículo 19 ao 21, que fala como as obras da carne elas se manifestam, e uma delas é a glutonaria, o desejo exagerado pela comida que não tem equilíbrio algum. Se nós conseguirmos disciplinar esse instinto mais básico de nós, que é o de comer, será mais fácil nós disciplinarmos outras áreas da nossa vida. Assim como um abismo chama outro abismo, como está escrito em Provérbios, também uma disciplina ela vai chamando outra disciplina. Número 1. Por que comer? A verdadeira razão de comer deve ser para suprir as necessidades de energia do nosso corpo e contribuir para a sua máxima saúde, desempenho e longevidade. E Deus é tão bom que Ele colocou em nós as papilas gustativas, ou degustativas, que é para a gente sentir prazer na comida. Mas nenhum prazer que nós possamos ter, seja comida, seja sexo, seja viagem, entretenimento, lazer,
nenhum deles pode ser tão prazeroso quanto o nosso Deus. Por isso que muitas vezes nós colocamos como Deus no nosso coração os prazeres dessa terra, o que a palavra fala que nós não devemos ceder a elas. O que comer? 2. O que comer? Aí ele fala aqui sobre nós comermos comidas que fazem bem ao nosso corpo e não ficar comendo lixo o tempo todo. Coisas que a gente sabe que vai fazer mal ao nosso corpo. 3. Onde comer? Aí ele fala, aqui ele dá a sugestão, né, de a gente não ficar vivendo a nossa vida comendo besteira, né? 4. Quando comer, os nutricionistas recomendam comer de 3 em 3 horas. E como comer, não é para comer às pressas, nem assistindo TV, nem conversando no Zap, é para você comer concentrado na comida, que você tem a noção de quanto come e consegue mastigar bem. 6. Com quem comer, e ele fala sobre a questão da mesa. Tem até um livro da Dev Tyrus que se chama A Experiência da Mesa, que fala muito sobre isso. Sobre a questão da mesa, de você convidar pessoas as pessoas que a gente chama para comer com a gente, são pessoas que a gente quer comunhão. Nossos familiares, nossos amigos próximos. E 7. Quanto comer? Talvez essa é a disciplina mais desafiadora de todas. Dominar nosso apetite é um verdadeiro sinal de autodisciplina. Se controlarmos a nossa boca, controlaremos todo o nosso corpo. Por outro lado, a boca disciplinada é o começo e a entrada de várias outras formas de descontrole na nossa vida. É como diz lá em Tiago, né? Que lá fala sobre a boca, né? Sobre a língua, controlar. Mas a questão da alimentação também, se a gente não conseguir controlar, porque muitas vezes a gente come pelos olhos, mas se a gente conseguir controlar, as outras áreas também vão começar a ser controladas. 5º passo, lutar contra a indisciplina na alimentação. Aí ele dá uma sugestão de você fazer pelo menos jejum de 6 a 12 horas a cada 7 dias por alguma área de sua vida espiritual. Ou seja, para você ser mais sensível à voz do Espírito Santo. Não para receber algo de Deus, mas para você ser sensível à voz do Espírito Santo. E alguns benefícios desse passo. Você aprenderá a se alimentar corretamente e melhorará a sua saúde física. A prática da disciplina na alimentação também o ajudará no seu crescimento espiritual. Capítulo 6. Ser disciplinado em relação às mulheres. Neemias 13:26. Porventura não pecou nisto Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo ele amado de seu Deus, e pondo Deus rei sobre todo Israel, e contudo as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. Aí ele fala aqui, não há maior nem melhor ajuda para um homem do que uma mulher de Deus. Mas por outro lado, quando o adversário do homem é uma mulher, essa força ela pode ser abalada. E nas escrituras nós podemos ver vários casos, como por exemplo o de Sansão, o de Salomão, pessoas que se corromperam, que poderiam ter uma história, um final totalmente diferente, poderiam ter tido um final glorioso, mas como cederam à tentação de uma mulher, eles acabaram com o final que tiveram. E a gente precisa, nós que somos homens, nós precisamos, número 1, olhar, vigiar o nosso olhar, porque o homem ele é muito visual. E se a mulher, fala que a mulher cai pelo ouvido, o homem cai pelos olhos. A beleza da mulher ela é muito sedutora e muitas delas sabem disso. E a disciplina no olhar significa que nós podemos até ver, mas a gente não vai dar a segunda visão, a gente vai manter o nosso olhar puro. 2, ouvir. Discernir, a gente precisa discernir as palavras da mulher quando ela vem com uma sugestão. A palavra fala em Provérbios, se não me engano, capítulo 2 ou 3, sobre dar lá instruções sobre cuidado com a mulher imoral, porque ela vai chegar nos seus ouvidos e tentando te seduzir com a beleza dela também, e você pode acabar caindo. E se ela, enfim, ele vai falando lá vários casos, se for uma mulher casada, você pode perder até a sua vida. 3, sexo. Homens indisciplinados são escravos da pornografia e masturbação. Eles veem a mulher como um mero objeto sexual. O homem disciplinado, porém, domina seus desejos sexuais enquanto solteiro e se guarda para o casamento, e quando casado se mantém exclusivo para sua esposa. 4. Amizade. Ele fala sobre a disciplina das amizades com as mulheres. Nossas amizades, a gente não pode ter amizade de kkk com mulher. Nossas amizades são com os homens.
Nós não podemos, ele fala que a gente também não dá cara, se você é casado, se você não é solteiro, você dá carona para uma mulher que não é a sua esposa, sim a sua esposa está. Então, para você vigiar nisso. 6. Respeito. Respeitar significa olhar com atenção e a consideração que uma pessoa merece. Como está escrito lá em Timóteo, né, se não me engano, você olhar as jovens que são da sua idade como irmãs e não como objeto sexual. 6. Cavalheirismo. O papel do homem é defender e cuidar, proteger, defender, resgatar e tratar bem a mulher. Tratar ela com honra. E 7. Fidelidade. Você que está no relacionamento, você que é casado, manter essa fidelidade primeiramente com Deus e segundo com a sua mulher. 6º passo, vigiar suas ações em relação às mulheres. Faça um pacto com seus olhos de não cobiçar nenhuma mulher a não ser a sua. Vigiar seus ouvidos com respeito às palavras sedutoras e instigadoras da mulher. 3. Exercer domínio próprio sobre seus desejos sexuais. 4. Cortar amizades desnecessárias com mulheres e preferir cordialidade com discrição. Remover esses contatos de suas redes sociais e aplicativos. 7. Mostrar consideração e respeito para com a sua mulher. 8. Agir com cavalheirismo com todas as mulheres, sem confundir com flerte. 9. Adotar a visão de exclusividade e fidelidade a uma mulher só, como um modo mais inteligente de viver e se relacionar. Alguns benefícios desse passo. Se você é casado ou namora, avalie o seu relacionamento em todos os pontos que foram abordados nesse passo. Vá além. Pergunte à sua esposa ou namorada que nota ela lhe dá em cada um deles. Se ela apontar alguma falta, não deixe que isso vire uma briga. Seja humilde para reconhecer e use esse feedback para melhorar. Se é solteiro, coloque em prática as partes que se aplicam a você e saiba como agir quando entrar em um relacionamento. Capítulo 7. Disciplina mental. Josué 1:8 fala: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Seu cérebro é uma fábrica de pensamento. Como qualquer fábrica, ele precisa de matéria-prima para fabricar seus produtos. A matéria-prima do seu cérebro é a informação. Portanto, a qualidade dos pensamentos que ele produz dependerá da natureza e da qualidade das informações que ele recebe. Se você dá para o seu cérebro informações, conteúdo lascivo, você vai pensar só em luxúria, em perversão sexual. Se você vai alimentando seu cérebro com a palavra, é isso que ele vai pensar. Ele trabalha com a matéria-prima que nós dispomos para ele. 7º passo, preencher a sua mente com os pensamentos de Deus. Aí ele fala aqui sobre você organizar uma rotina diária para dedicar alguns minutos à meditação da palavra de Deus. Acorda 10 minutos mais cedo, tira uns 15 minutos, se você não pode, tira 15 minutos do seu horário de almoço. Logo após o banho, ao chegar em casa do trabalho ou da escola, separa esses momentos aí para você buscar o Senhor. Negociar com a esposa, filhos, familiares, um tempo sozinho para a leitura. Hoje, nesse dia, no dia da semana tal, tipo na terça-feira, à noite, de tal hora, eu vou ficar sozinho no meu quarto, eu vou me dedicar um pouco mais à palavra, eu vou buscar o Senhor. Então, nesse horário, ninguém me chama. Você já se programa com as pessoas que moram junto a você. Compartilhar com um familiar ou amigo aquilo que você leu. Sempre remova as distrações enquanto lê. Desligue o celular e procure um local tranquilo e silencioso, porque esse tempo com Jesus que nós temos no nosso devocional precisa ser uma entrega completa. Ele está ali por inteiro e nós também precisamos estar por inteiro, sem reservas. No nosso dia a dia a gente vai falando com o Senhor, eu vou aqui trabalhando, falando com o Senhor, dirigindo, mas a gente precisa desse momento que é só nosso, que não tem distração, é uma atenção exclusiva, é uma atenção que Ele só tem a nossa atenção naquele momento. Ore antes e depois da leitura. Ao longo do dia, pense nas partes que mais chamaram a sua atenção. Use o marcador para marcar as palavras que chamaram a sua atenção. Use o caderno de notas para registrar suas conclusões e o que Deus falou com você durante a leitura. Faça um caderninho devocional.
porque aí você vai anotar, então, poxa, Deus falou comigo hoje sobre isso, dessa leitura que eu li hoje, eu me atentei para isso, o Senhor falou no meu espírito isso e isso. E não se limite a essas sugestões, procure mais e mais e você vai se aprofundando no conhecimento do Senhor. Alguns benefícios desse passo. 1. Você terá a ansiedade diminuída em meio a tantas atividades diárias. 2. Você manterá a mente sadia e conectada com Deus para enfrentar os problemas que surgirem. Capítulo 8. Disciplina da autoavaliação. Aí ele fala aqui logo no começo que a gente não deve se comparar nem com as pessoas que estão menos que nós, porque a gente vai se achar superior e a gente não vai querer fazer mais nada porque a gente já está top, e nem a gente se comparar com as pessoas que estão lá na frente, porque a gente vai ficar desestimulado, a gente vai ficar triste porque a gente ainda não está lá, vamos entrar em um ciclo de condenação, ou até mesmo a gente vai entrar num sentimento de inveja e a gente vai querer procurar alguma fraqueza daquela pessoa para falar, é assim, mas olha aqui, ó, o que ele tem. Olha aqui esse defeito dele. Ele pode ser isso, mas olha aqui desse lado da vida dele. E na verdade, nós precisamos nos comparar com quem nós fomos ontem e não com quem alguém é hoje. Esse é um capítulo do livro do do Jordan Peterson. Tem aqui no canal, e é um capítulo do livro 12 regras para a vida, um antídoto para o caos. E nesse livro ele fala sobre você não ficar se comparando nesse capítulo, não ficar se comparando com o que as outras pessoas são, com o que as outras pessoas fazem hoje, como elas estão, mas se compare você com o de ontem. Você evoluiu? Você evoluiu? Como é que você está? Então é uma comparação mais justa, porque as outras pessoas, cada um tem uma história, tem um perfil, e se você ficar se comparando, você pode chegar a um momento de desistir até de fazer algumas coisas ou de se achar o topadão superior. 8º passo, avaliar todos os passos anteriores. E aqui nesse 8º passo ele pede para você avaliar todos os passos passados. Porque esse livro ele foi feito para ler cada capítulo um mês, no começo do mês. Então era como se no 8º mês do ano, no caso agosto, você fosse revisar naquele mês todas as disciplinas dos meses anteriores. Primeiro, disciplina no asseio pessoal, roupas e espaços de casa e trabalho. Segundo, disciplina nas vontades do corpo, alma e espírito. Terceiro, disciplina no dinheiro. Quarto, disciplina na vida de oração. Quinto, disciplina alimentar. Sexto, disciplina em relação à mulher. Sétimo, disciplina na meditação da palavra de Deus. Alguns benefícios desse passo. Você vai aprender a se avaliar periodicamente em diferentes áreas da sua vida. Retomará objetivos e metas que tenham sido abandonados ou que você nem mesmo tenha iniciado. 3. Aprenderá a reservar tempo para cuidar de si mesmo. Capítulo 9. Disciplina do tempo. Efésios 5, versículo 15 e 16 fala: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, redimindo o tempo, porquanto os dias são maus. Há muitas injustiças no mundo, mas uma coisa é justa para todo mundo, que é o tempo. Todos nós temos 24 horas. Não importa se você usa bem ou se você usa mal, cada minuto tem 60 segundos e ele passa igual para todo mundo. Algumas pessoas fazem muito do seu tempo, outras pessoas fazem pouco do seu tempo. O tempo tem grandes inimigos, como o atraso, a procrastinação, pressa, lentidão e inúmeras tolices que o desperdiçam. Dizem que tempo é dinheiro, mas se as pessoas de fato elas tivessem esse tratamento com o tempo como elas têm com o dinheiro, elas seriam mais cuidadosas com ele. Sim, porque ninguém aceita receber salário atrasado, mas aceita se atrasar para um compromisso. Ninguém deixa para ganhar amanhã o dinheiro que pode ganhar hoje, mas as responsabilidades de hoje podem sempre ficar para segunda-feira. Ninguém se apressa em tomar uma decisão importante que lhe custará muito dinheiro, mas quanto tem lhe custado o hábito de deixar as coisas para a última hora e fazê-las às pressas? O homem disciplinado respeita o tempo dos outros e exige que respeitem o seu. Ensine-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Salmos 90, versículo 12. Ser disciplinado no tempo é saber a hora de parar de trabalhar também, recuperar as energias, tirar tempo para as outras coisas,
também importantes, como família, lazer e a comunhão com Deus. Nono passo, aprender a fazer melhor uso do seu tempo. Aí ele pede para você falar que se você se identifica com essas frases. Eu nunca me atraso para os meus compromissos. 2. Quando o alarme toca, eu pulo logo da cama. 3. Eu nunca deixo as coisas para a última hora. 4. O que tenho de fazer, faço logo. 5. Eu sempre cumpro minhas tarefas no prazo. 6. Eu sempre consigo resistir às distrações. 7. Eu nunca perco o foco do que estou fazendo. 8. Nunca deixo os outros esperando por mim. 9. Não costumo reclamar que não tenho tempo. 10. Estou satisfeito com o meu equilíbrio no uso do meu tempo. Alguns benefícios desse passo. Você aprenderá a equilibrar sua vida separando tempo para o trabalho, para a família e para os cuidados pessoais. 2. Aprenderá a valorizar o tempo, não somente em quantidade, mas também em qualidade. Isso é, otimizando as atividades que foram reservadas para aquele tempo determinado. Capítulo 10. Disciplina familiar. João 5, versículo 19 e 20 fala: na verdade vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se não ouvir fazer o pai, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente, porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz. A peça principal que tem feito desmoronar a estrutura familiar nos dias de hoje é a figura paterna. Se nós vamos pesquisar, né? Se você pesquisar aí no Google, o número de pessoas que existe hoje que não tem o pai no registro, ou que tem pai em casa, mas que é um pai ausente, e quando é um pai presente, é um pai bruto, áspero, rígido, e essa visão e essa ausência masculina, essa visão deturpada, e esse posicionamento errado que muitos homens têm tomado em relação à paternidade, tem causado uma ferida paterna na nação. E uma coisa que nós homens, nós precisamos ter noção e avançar é sobre a visão paterna, sobre nós darmos à nossa família a segurança e darmos aos nossos filhos esse apoio paterno, essa visão que a gente tem. Quando o pai não cumpre o seu papel, toda a família sofre. E tudo isso tem origem, que é a indisciplina nos relacionamentos. Famílias desestruturadas dão origem a pessoas desestruturadas, que por sua vez geram mais famílias desestruturadas. E isso vai acontecendo uma bola de neve. Aí ele fala aqui algumas características que nós, como homens, nós devemos ter na nossa família. Dependência e humildade. Nós precisamos ser humildes na nossa família, reconhecermos quando nós estivermos errados. Nós precisamos ser referência. Nós precisamos ter na nossa casa a obediência e fidelidade, obediência por parte dos filhos, uma cumplicidade no casamento. É necessário essa cooperação, mostrar e não esconder, você abrir para sua família os seus planos. Logicamente, né, você vai levar em consideração a idade dos seus filhos, porque você ser um líder do lar e você ser pai não é para qualquer pessoa. Você precisa ter esse entendimento. E os pais, eles não devem querer que seus filhos sejam disciplinados quando ele é disciplinado. E os filhos devem ter em mente que todas as vezes que eles rejeitam a orientação do pai, eles estão atrasando a própria vida. 10º passo: avaliar o seu papel de pai e de filho. 1. Por que nem todo homem está preparado para ser pai? 2. Como está o meu relacionamento com meu filho ou com meu pai? 3. Preciso dar mais atenção ou ser mais prestativo na vida do meu filho ou na vida do meu pai? Caso você ainda não seja pai, se coloque aí no lugar de filho. 4. O que eu posso fazer neste mês para me aproximar mais do meu filho ou do meu pai? 5. Que tipo de ajuda meu filho está precisando nesse momento? Que lutas ele está enfrentando? 6. Como filho, eu tenho sido teimoso ou resistente aos conselhos de meu pai? E por quê? 7. Eu guardo alguma mágoa ou ressentimento de meu pai? Preciso limpar o meu coração? 8. Quem eu posso usar com a minha figura de pai para aprender e me preparar melhor para a vida? Porque por mais que você não tenha tido um pai bom, você pode se espelhar em pessoas próximas a você. Primeiro que você tem o seu pai celestial, e depois você pode procurar andar com homens maduros que
tragam para você essa figura paterna. Tem um livro do Larry Titus que é Teleios, o Homem Completo. E no capítulo 4 está escrito lá um capítulo que se chama A Ferida Paterna. Então, fala muito, se você teve um pai abusivo e você como um homem, você tem essa lacuna muito grande, leia. Como tem sido o meu relacionamento com o Pai Celestial? 10. Eu já recebi o Espírito Santo que Jesus prometeu para que não ficasse órfão. O que me falta para percebê-lo? Alguns benefícios desse passo. 1. Buscar ser um pai ou um filho melhor influenciará positivamente toda a sua família. E 2. Ser um exemplo para a sua família e ajudar a estruturá-la ajudará outras famílias problemáticas que se espelharem na sua. Capítulo 11. Disciplina da ousadia. Essa aqui eu gosto. Josué 1:6. Esforça-te e tem bom ânimo. Qual foi a última vez que você fez algo ousado ou corajoso? Qual foi a última vez que saiu da sua zona de conforto e comum da mesmice? Todo progresso depende de ousadia. Nada vai para frente, nada melhora, nem toma grandes proporções sem atitudes ousadas. Quando você faz o que sempre fez dentro dos limites do seu conforto, você apenas perpetua o que já existe. É igual você esperar resultados diferentes com os mesmos comportamentos. A disciplina da ousadia garante o progresso. Toda vez que ousa ir além, você testa seus limites e arrisca o sucesso. Mesmo que falhe, você aprende. E se falhar, você se prepara para fazer melhor da próxima vez, aumentando a sua coragem. Todas as vezes que você encontrar numa situação que é desafiadora, não se reclui, poxa, coitadinho de mim. Não, mas vai lá na ousadia do Senhor. Lembra o texto de Josué 1, que o Senhor falou lá para Josué, olha, seja forte e corajoso. Não fui eu que mandei você ir? Não se apavore nem se desespere, porque eu, Senhor, estarei com você aonde você chegar, né? Aonde você for. 11º passo, saia da zona de conforto. Tem gente que vai falar, eu nem entrei, eu estou procurando essa zona de conforto para eu entrar, que eu não estou achando, é o mesmo que tem. Vamos lá. Aí ele fala aqui, ó, que você faça uma lista das coisas que você começou, mas não terminou. Por que isso aconteceu? Quais coisas que você quer fazer, mas você tem um certo receio. Determine 3 atitudes corajosas que você tomará a respeito disso. Escolha uma dessas coisas que você tomará a respeito disso neste mês. Alguns benefícios desse passo. 1. Você perceberá que as áreas da sua vida que estavam paradas começarão a andar. 2. Você aprenderá com as novas experiências, mesmo as que não tenham dado certo, sempre com a responsabilidade. E chegamos agora ao capítulo 12, o último capítulo aqui do livro. Disciplina da masculinidade. Por mais que você consiga compreender os benefícios que a disciplina traz para qualquer área de sua vida e concorde com a lógica de que o sucesso é o destino dos disciplinados, algo em você resiste à disciplina. Por isso, a única forma de mantermos é por meio do sacrifício diário. Tem um caminho mais fácil? Tem um atalho? Não. A única saída é passando. A fé que nos dá acesso aos direitos conquistados na cruz exige que façamos sacrifícios diários que afetam o nosso corpo, a nossa mente e a nossa vontade. Os cientistas eles já descobriram que o nosso cérebro ele é feito de plástico. Então nós temos uma plasticidade cerebral que nos ajuda a moldar o nosso cérebro. Por mais que nós tenhamos comportamentos e hábitos de anos, graças a Deus, por conta disso, nós podemos transformar os nossos hábitos através da renovação do nosso entendimento, como está lá em Romanos 12, versículo 2. 12º passo, sacrificar algo maior que você quer alcançar. E aqui nessa parte eu lembrei muito também do livro do Jordan Peterson, que tem aqui no canal, foi o primeiro que eu li aqui, que ele fala sobre você sacrificar algo hoje por algo lá na frente, e não sacrifique o seu futuro por conta de um presente. E quanto maior for o sacrifício que você fizer hoje, maior vai ser a recompensa que você vai ter lá na frente. Então, você precisa ter esse entendimento. O que é que eu preciso sacrificar no meu hoje para que eu tenha um resultado lá na frente? Então você vai pensar qual área da sua vida que
precisa urgentemente de um sacrifício e você vai agir nela. Alguns benefícios desse passo: você combaterá a indisciplina por meio de uma vida de sacrifícios diários. 2. Você aprenderá a sacrificar o seu corpo, a sua mente e a sua vontade para agradar a Deus. E agora, depois que eu fizer todos esses passos, e agora? O sucesso de um homem está em sua disciplina diária e o seu esforço para 1. Manter a sua vida e o ambiente organizados. 2. Ter coragem e disposição para sacrificar suas próprias vontades quando necessário. 3. Fazer do dinheiro o seu amigo, não o seu dono ou o seu inimigo. 4. Investir em ser um homem espiritual e ter como prioridade a comunhão com Deus e ser guiado pelo Espírito Santo. 5. Cuidar de si e da sua alimentação. 6. Reconhecer a importância de ter uma mulher forte ao seu lado, respeitá-la e dar exclusividade a ela, mesmo que ainda esteja solteiro. 7. Ter em mente os pensamentos de Deus. 8. Se avaliar sempre. 9. Usar melhor o seu tempo. 10. Desempenhar o seu papel com excelência dentro da sua família. 11. Não aceitar ficar na zona de conforto. E 12. Ter disposição, coragem e sabedoria para conquistar. Porque independente das coisas que nós temos que fazer, por mais árduas que elas sejam, nós podemos conquistar, né, primeiramente na força do Senhor e segundamente com a inteligência que Ele nos deu, nos disciplinando, porque é o caminho da disciplina que nos leva ao sucesso. E é isso aí, pessoal. Vamos lá e sejam abençoados na prática da palavra. Valeu, pastor.